Seja muito bem-vindo ao módulo 4 do nosso curso. Nesse módulo você vai receber um kit respiratório, né? Um kit de técnicas respiratórias que você vai usar conforme a necessidade, mas elas vão ser respirações que começam por respirações mais funcionais, que têm uma aplicação interessante na sua vida, na situação em que você está vivendo. Algumas delas elas podem ser feitas. Então, como que um exemplo disso, né, seria uma respiração adequada para você que é surfista esperar a onda, esperar a série quando você está sentado no line-up. Como é que você pode colocar um ritmo naquela respiração, que é um momento que você está praticamente em repouso e que vai lhe ajudar emocionalmente, mentalmente, né, a lidar melhor com aquela situação. Outras técnicas que também vão produzir isso, que podem ser utilizadas nesse sentido. Algumas dessas técnicas elas vão ter como base, como objetivo principal, aumentar ainda mais aquela tolerância do CO2 que a gente já falou ao longo do curso e, consequentemente, produzir um estado de calma, produzir um estado de aquietamento, que é muito interessante para um processo meditativo, mas para um surfista, de novo, você está muito empolgado com aquela situação, pode ser um dia de ondas grandes, que você está muito se sentindo muito desafiado, muito intimidado, e aí você vai fazer aquelas técnicas ali, ou uma delas, na verdade, você pode escolher, para reduzir aquela excitação, aquela agitação toda, às vezes aquele medo, aquele receio todo que você está sentindo, para você chegar num ponto em que você tem mais clareza, né? Você tem uma mente mais clara, ou seja, você consegue raciocinar melhor dentro daquela situação. Então a situação já não intimida tanto, você consegue quase que se equiparar àquele desafio, porque muitas vezes dentro do surf você tem a habilidade, você tem o equipamento, você tem a condição certa física para aquela situação, mas a sua mente, o seu estado emocional não lhe deixa sequer tentar, sequer se colocar na situação para saber se você pode ou não. Então, o kit de técnicas respiratórias, ele vai servir como essas ferramentas, né? Você tem uma caixa de ferramentas, você usa cada uma delas num momento diferente. Então a ideia aqui é da mesma forma ter técnicas que você vai praticar às vezes pelo efeito da técnica no longo prazo ou um efeito que você quer no seu dia, mas também vão ser técnicas, algumas delas que você vai conseguir aplicar e imediatamente lidar com a situação, né, que a gente está nos colocando. No caso, para o surfista, isso aí é extremamente útil, porque a gente sempre tem aquele momento de antecipação de um dia de surf, porque você fica sabendo que vai ter swell, você fica sabendo que vai ter onda amanhã, e você não quer se intoxicar de adrenalina, você não quer acordar amanhã cansado, com uma ressaca de adrenalina, porque isso pode acontecer. Então você pratica algumas dessas técnicas na noite anterior. Quando você chegar, olhar o mar, provavelmente a mesma excitação, né? Uma agitação emocional, então você pode de novo aplicar essas técnicas e aí entrar no mar com um estado interno adequado. Então espero que você faça bom proveito. A ideia aqui, seguindo a programação do curso, é realmente que você conheça cada uma dessas técnicas de cada vez, e como a gente quer a experiência, né? Você faz as aulas, você compreende, mas você precisa perceber aquilo ali que está sendo colocado como uma experiência, então isso só acontece com a prática. Então continua fazendo da forma como você estava fazendo anteriormente, cada técnica vai ter uma experimentação de pelo menos uma semana, e depois você vai ver que algumas delas, elas são mais, você se encaixa melhor naquela técnica, você sentiu que o efeito dela está mais de acordo com o que você está buscando, e aí você começa a praticar essas técnicas com mais frequência. Mas por enquanto, se concentra em conhecer cada uma delas, em entender o efeito, entender principalmente a técnica e praticá-la. Então, espero que você aproveite bem essas técnicas, aproveite bem esse kit de técnicas respiratórias
e que lhe ajude nos resultados que você procura.